Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Eu, porém, vos disse que vós me vistes, mas não credes. Todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem, não os afastarei. Pois eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, talvez alguns assustados de ver os três padres reunidos na missa de hoje, estamos juntos para dar graças a Deus pelos 40 anos de vida do padre Marcos Vinícius, né? Um número tão significativo, 40 anos. Mas antes de começar a homilia, eu gostaria já de deixar bem marcado um recado, uma mensagem que nós esquecemos de dar no domingo passado, mas que vocês vão nos ajudar a divulgar na paróquia inteira. No próximo domingo, não haverá missa das 19 horas, o horário vai ser transferido para as 17. Nós vamos celebrar missa não às 19, às 17. Não haverá missa de noite, vai ser no finalzinho da tarde, ok? Por quê? Porque é um dia importante e histórico na nossa arquidiocese, é a missa de ação de graças e de despedida de Dom Mário na catedral. Então nós padres estaremos lá na catedral para essa última missa do nosso arcebispo, que parte para a nova missão em Aparecida. Então, os grupos no WhatsApp, avise as pessoas, se tem alguém que você conhece que venha à missa às 19 horas, para não perder a missa, antecipe o horário, venha às 17 horas, tá bom? Então façam essa caridade. É muito chato que a pessoa chegue na porta da igreja: uai, cadê a missa? Não tem missa. Não é? Então, por favor, nos ajudem a divulgar. Não é só uma notícia de venda de cartela, uma coisa, não, é uma caridade mesmo para as pessoas, ok? Então sejam esses anunciadores, desculpa usar o termo, sejam fofoqueiros de Deus, tá bom? Então divulguem isso muito, 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 muito. Foi um erro nosso que no domingo passado nós não avisamos as pessoas, então por favor nos ajudem a dar esse recado. E também não haverá missa nas capelas. Na Capela Nossa Senhora Aparecida e na Capela São Pedro também não haverá missa. Ajudem a dar às pessoas essa notícia. Venham à missa aqui às 17 horas. Tá bom? Então vamos à homilia. O Padre Marcos está fazendo 40 anos e 40 não é um número qualquer na Bíblia. Não se assustem com o que eu vou dizer, mas 40 são os dias do dilúvio, 40 são os anos do povo no deserto, 40 são os dias de Jesus jejuando. Então na Bíblia 40 é um número que marca um recomeço, algo novo.
Com o dilúvio tudo foi destruído, recomeça algo. Com os 40 anos no deserto, o povo entra na terra prometida. Com os 40 dias de jejum, Jesus inicia o seu ministério. E parece que isso tem uma certa verdade também biológica. Um recomeço. Eu com 58 para 59 anos, não posso dizer que vou ter um recomeço, porque eu não espero que tenha mais 58 anos de vida. Mas o padre Marcos Vinícius pode esperar que ele tenha mais 40 anos de vida. Chegar aos 80 não é uma coisa normal, é uma coisa, né, que a gente espera. E então, esse recomeço, essa homilia não é para ser um panegírico do padre Marcos Vinícius, mas é simplesmente para colocar o tom e calibrar o tom da nossa oração. Para que verdadeiramente o padre Marcos, nessa missa, com a nossa intercessão, tenha o fogo de um recomeço, né? Ditado popular diz: a vida começa aos 40. E tem algo de sabedoria nesse ditado. Aos 20 anos a gente quer mudar o mundo. Aos 30, o padre quer mudar a paróquia. Aos 40 a gente enxerga que quem muda tudo é Deus. E que precisa mudar nossa alma e mudar a alma dos outros. Então que venha essa sabedoria, que venha esse recomeço. E um recomeço que todos nós precisamos aprender a fazer. Nós ouvimos na primeira leitura como Deus, na sua infinita e graciosa providência, fez com que os cristãos que eram perseguidos em Jerusalém passassem para Samaria e ali evangelizassem. E o evangelho, a leitura conclui com a frase cativante e emocionante: e era grande a alegria naquela cidade. O evangelho é a igreja perseguida. A igreja é como que brasas que foram pisadas. Pá! A brasa se espalha, o fogo se expande e começa a atear fogo em outros lugares. Nós também precisamos enxergar isso, que os sofrimentos na nossa vida e os desafios na nossa existência são essas brasas pisadas que fazem o fogo crescer. E esse fogo é Jesus. Jesus que está em nós, uma vida que está em nós. Jesus no Evangelho nos fala que Ele é o pão da vida. Ele é o alimento, Ele alimenta em nós uma vida diferente. É isso que precisa crescer, é isso que precisa expandir. Para você entender o que é esse belíssimo discurso do pão da vida, nós precisaríamos talvez fazer uma analogia. A mãe que está grávida da criança, ela é o pão vivo daquela criança. Sim, a criança se alimenta da mãe. O cordão umbilical é que dá toda a vida para aquela criança. Uma mãe pode dizer para o seu filho, durante 9 meses, eu fui o teu pão.
eu fui a tua verdadeira comida, eu fui a tua verdadeira bebida. E aí nós entendemos o que Jesus está dizendo. Eu sou a verdadeira comida, comida viva. Mas de que vida? A vida do céu. A vida eterna que Deus colocou em nossos corações. Ele é o pão da vida. E esse pão da vida, ou seja, essa vida que veio a nós, nasceu em Belém, viveu, deu a vida e instituiu a Eucaristia. Então nós temos, para entender o que quer dizer eu sou o pão da vida, nós temos que em primeiro lugar enxergar uma coisa. Jesus não está falando em primeiro lugar da Eucaristia, ele vai falar também. Daqui a pouco ele vai dizer, quem come minha carne, quem bebe meu sangue. Ele vai falar isso também. Mas ele fala, e ele, pessoa, a pessoa divina encarnada, ele, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial Pai, ele é o pão da vida, ele é esta mãe da qual nós tiramos vida eterna, a vida que recebemos no batismo, a vida da graça, não a vida qualquer, a vida do Pai, a vida do Filho, a vida do Espírito Santo. Esta vida, quando Ele se encarna, essa vida vem a nós. Jesus é o pão da vida, como a mãe é pão para o seu filho. Nós estamos nesse mundo, nós cristãos, nós católicos, estamos nesse mundo como num grande útero desta mãe, que é Cristo. E Ele é nosso pão, que vai alimentando uma vida secreta, que não é a nossa vida humana, é a vida de Deus em nós. Esta vida de Deus em nós é isso que cresce, se nós soubermos aproveitar os sofrimentos, as perseguições, se nós soubermos aproveitar a brasa que é pisada e que se espalha e incendeia, Ele vai nos alimentando. Jesus é o pão da vida. Agora, esse cordão umbilical com esses nutrientes, ou seja, a forma que Jesus chega até nós, é dupla. E nós vemos isso em todas as missas. A primeira forma é a fé. Jesus, que é o pão da vida, chega até nós através da fé, quando você crê. Jesus diz no Evangelho de hoje, quem crê em mim, quem crê em mim. Então nós somos alimentados quando fazemos o nosso ato de fé, quando nós temos a nossa vida de oração. Nós padres precisamos ter vida de oração, vocês leigos, porque é dali que vem tudo, a fé. E a segunda coisa, a Eucaristia. Então a primeira parte da missa, que é essa que nós estamos vivendo agora, com as leituras, com as explicações, isso é pão da vida, porque esse pão de Cristo, que é a palavra encarnada, nos toca quando a gente tem o ato de fé e realmente algo muda dentro de nós. Algo se incendeia dentro de nós. Mas também, a segunda parte da missa, quando nós comungamos. Porque na comunhão, Jesus de alguma forma democratizou a mística. Ele nos deu o que os místicos têm, essa presença de Cristo que alimenta fisicamente. Então, esse grande discurso do pão da vida, do capítulo 6 de São João, nos diz que Jesus é o pão da vida, como a mãe é pão para os filhos. A mãe grávida é pão para o filho que carrega no seu ventre. Como que isso chega ao filho, cordão umbilical? A palavra e a Eucaristia. Os atos de fé, nossa vida espiritual, nossa vida de oração, e a Eucaristia
que é a intensificação disso num sacramento onde o Cristo está verdadeiramente presente. Minha carne é verdadeira comida, meu sangue é verdadeira bebida. Se você ler com essa chave, você vai entender o capítulo inteiro. Mas não comece, quando se fala de pão da vida, não pule imediatamente para a Eucaristia. É Jesus que é o pão da vida. Como mãe que alimenta o filho no útero. A palavra com a fé, cordão umbilical. A Eucaristia, presença real de Cristo, é a forma que Cristo vai dando toda essa força para a nossa alma. Resumindo tudo isso, tomemos a ocasião do aniversário do Padre Marcos Vinícius para um recomeço. 40 anos é um recomeço. Vamos começar de novo. O cristão é sempre jovem, porque ele sabe que a vida só começou, tem uma eternidade pela frente. Até nós que temos mais DNA, data de nascimento antiga, né? Podemos recomeçar. Aos 90 anos podemos recomeçar. Não na vida biológica. E isso pode o Padre Marcos. Mas nós, na vida espiritual, podemos sempre recomeçar. E recomeçar como? Recomeçar com essa maturidade de quem sabe que brasas pisadas incendeiam tudo. E grande foi a alegria naquela cidade. Trazer alegria, transformar nossa dor e nosso sofrimento em alegria para os outros. Como? Alimentando a vida espiritual, levando as pessoas para Cristo. Ele, como uma mãe que nos carrega no útero, Ele é nosso pão vivo descido do céu. Ele é um pão vivo, como mãe é pão vivo para o filho. Ele nos alimenta. Cordão umbilical, a palavra, a Eucaristia. Que tudo isso seja nascimento, recomeço, vida eterna que brota em nossos corações.